Boa noite, amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo canal Renovando Consciência, juntamente com os canais Co-Irmãos, Casa com Evangelho, Espiritismo e Mediunidade, Rádio Portal da Luz, TV7, TV Secal, Rádio Web Fraternidade, Rai TV, Rede Amigo Espírita, amigos e amigas que estão aqui, e os amigos e amigas do canal Roteiro Espírita, que também depois acompanharão essa nossa live de hoje, que hoje nós temos a grata presença do nosso companheiro Robson Ferrer. É muito bom contarmos com ele aqui, um estudioso do Espiritismo, trabalhador da Casa de Oração Bezerra de Menezes e um dos pioneiros nessa era das lives com o canal Roteiro Espírita, que está aí firme e forte. E hoje ele vai falar para a gente do tema Libertação ou Morte, a cada um será dado de acordo com as suas obras. Então, vamos à nossa prece, para a gente poder chamar o nosso Robson daqui a pouquinho para estar aqui com a gente. Muito bom vocês estarem conosco, inscrevam-se no nosso canal, ative o sininho para receberem as notificações. Bacana vocês estarem aqui com a gente. Amigo Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome, nessa escola de aprendizes do teu Evangelho. Nesse nosso tempo de estudo, nós te pedimos a sintonia com o nosso palestrante, em coração e de mente, de maneira que os mentores que o acompanham e os estudos e a dedicação dele ao trabalho na causa do bem possam nos ajudar nesse processo de crescimento e transformação espiritual que cada um de nós empreende. Mestre amado, que as lições que aqui vamos oferir, as trocas que aqui vamos fazer, nos ajudem a percebermos a importância de nos colocarmos a cada dia a serviço do teu amor, da tua tarefa de socorro e amparo no nosso planeta Terra. Que assim seja. Então, vamos convidar para estar com a gente aqui o nosso queridíssimo Robson Ferrer. Bem-vindo, Robson. Prazer receber você aqui no nosso canal Renovando Consciência, nesse nosso programa No Mundo Maior, onde a gente estuda as obras do mentor espiritual André Luiz. Bem-vindo, Robson Ferrer. Bom dia, querido amigo Emilson Pial, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com você hoje. É uma alegria renovada poder revê-lo, ainda que virtualmente, para esse momento acolhedor, agradável, para falarmos sobre essa alma tão desafiadora que é do livro da série de André Luiz, Libertação. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e também nosso boa noite aos companheiros que já estão presentes na live e que continuarão conosco. Muito bem, o pessoal está chegando devagarzinho. Eu vou colocando suas perguntas no chat, que o Robson depois vai poder respondê-la. Robson Ferrer, como eu já falei antes, é trabalhador da Casa de Oração Bezerra de Menezes, aqui em Salvador, trabalhador do Movimento Espírita, palestrante de longa data. E quando a pandemia começou, Robson foi um dos primeiros que lançou um canal, Roteiro Espírita, que eu convido a todos para visitar, e vem de forma dedicada e incansável, nos ajudando nesse processo de divulgação da obra do Cristo e nos ajudando nesse trabalho na causa do bem. Amigos e amigas de todo o Brasil estão aqui com a gente. À medida que eles forem aparecendo, eu vou colocando o nome aqui. Pode ficar tranquilo, Robson, que não atrapalha a sua palestra, não. Então, com votos de muita paz, o nosso púlpito virtual é seu. Bem-vindo, Robson. Obrigado, querido amigo, mais uma vez. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja hoje, agora e sempre. Quero também externar minha alegria, a minha satisfação a todos os companheiros aqui presentes e nos canais representados que estão divulgando e retransmitindo esse trabalho. Para o canal Renovando Consciências, nossos votos de muita paz, de gratidão pelo aceite do nosso convite de aqui estarmos hoje com vocês. Conforme foi dito pelo nosso amigo Emilson, hoje nós vamos refletir sobre esse tema desafiador que é libertação ou morte, a cada um segundo as suas escolhas. E esse tema ele foi pensado a partir do livro que nos foi proposto, fazer aqui um breve, rápido resumo, porque sabemos que em 30 minutos, 40, não seria possível falar da grandeza dos
ensinamentos que esse espírito amigo, conhecido por todos nós como André Luiz, nos traz, nesse especificamente, que é o 6º livro da sua série A Vida Espiritual, ou No Mundo Espiritual, que contém 16 livros, sendo o primeiro aquele tão conhecido de todos nós, que é O Nosso Lar, e o último, o de nome E a Vida Continua. Nesse percurso, nessa linha de tempo de 16 livros, ele intitulou um chamado Libertação, que é esse aqui que eu tenho já há algum tempo e que ele vai tratar, não muito diferentemente dos outros temas, desta relação que existe entre os dois planos da vida. Planos esses que o Espiritismo tem como objetivo um estudo acurado, cuidadoso, metodológico, de perceber como se dá essas interações entre esses dois planos da vida e as suas consequências morais, visto ser esse o objetivo do Espiritismo. Além do progresso moral, é exatamente perceber como é que se estabelecem essas relações entre esses dois da vida. Sabemos que o objeto de estudo, dentro da vertente científica da doutrina espírita, é o espírito, no qual somos todos. E André Luiz, depois de ter passado aquela primeira fase que nós bem o conhecemos, a partir do livro Nosso Lar, ele vai fazer essa pesquisa, esse estudo. Por esta razão, ele é conhecido como sendo o repórter do além. Porque somente a partir dele, com a sua literatura, tendo como médium Chico Xavier, nós passamos a devassar melhor o que acontece desta realidade, em que pese que Allan Kardec, quando da constituição das obras básicas, ele vai nos oferecer o livro Céu e Inferno, que seria o penúltimo livro dessas obras, para nos apresentar exatamente esta relação daqueles espíritos com os quais ele teve a oportunidade de conversar. Mas, do ponto de vista da parte científica, André Luiz vai fazer, então, essas discussões no mundo espiritual. E confesso a vocês que, quando eu li pela primeira vez o livro Libertação, eu tomei um choque, eu fiquei quase que assombrado com aquelas falas de André Luiz, porque, para a época, não se tinha tanta notícia desse processo obsessivo, desses processos que ocorreram nesta época que ele nos relatou em Libertação, e que isso, de alguma sorte, ainda hoje causa alguns tremores, algumas inseguranças e incertezas. Porque talvez, dentre todos os outros livros dessa série de 16, esse é aquele que ele mais aprofunda no que se refere a essas interações no mundo espiritual, nas zonas umbralinas, abissais, que existem e que nós ainda desconhecemos. Porque nós sabemos que ele dividiu o mundo espiritual inferior em 3 fases, em 3 planos, podemos assim também dizer, que é o chamado umbral grosso, umbral médio e umbral, sendo que este umbral é esse que no qual nós nos encontramos, a maioria de nós. Mas existem esferas inferiores, mais abissais, que são chamados, conforme ele assim caracterizou, como sendo médio, e o grosso seria daquelas regiões das trevas em que muitos de nós sequer imaginamos existir, ainda que muitas vezes já temos passado por elas. Então, nesse livro, ele vai justamente relatar alguns episódios, algumas histórias referentes àqueles espíritos que estão vinculados, imantados por conta da lei de ação e de reação, pelas escolhas realizadas nesse período enquanto espírito encarnado, e que a gente não pode considerar apenas como sendo da sua última encarnação, porquanto Joana de Ângeles, ela vai nos dizer que nós somos o somatório das nossas multifárias reencarnações. Então, a gente não pode considerar que um espírito que esteja em uma condição evolutiva superior ou inferior diz respeito apenas à sua última encarnação, como ocorreu, por exemplo, com Chico Xavier, que nós sabemos que é um espírito de alto alcance espiritual, moral, e que nós também desconhecemos a grandeza espiritual desse ser que esteve
há pouco tempo entre nós, 2 décadas passadas, ainda no corpo, e nos ofereceu todo esse manancial de conhecimento mediúnico através dessas muitas psicografias e relatos dos diversos espíritos que estiveram sob a condução da sua pena. E existem aqueles que nós chamaríamos hoje de demônios, de espíritos umbralinos, de espíritos trevosos, que igualmente se encontram nessas regiões inferiores e que não foram para essas regiões, não se afinizaram com esse padrão vibracional por conta das suas ações da sua última encarnação. Ou seja, nós nos retroalimentamos, nós nos conduzimos mediante os nossos interesses, as nossas intenções, conforme dissera Jesus, quando nos disse que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, esse tesouro ele vai sendo acumulado através das multifárias reencarnações, das experiências, onde nós insistimos em manter, no nosso caso em especial, escolhas equivocadas que nos distanciam da lei e, consequentemente, nos acompliciam com o mal, sendo que a necessidade do resgate, do ressarcimento é inevitável, pois que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Por essa razão, quando nós lemos o livro Libertação, nós entendemos que essas almas que aí peregrinam momentaneamente nessas regiões abissais, em que muitos deles, os seus corpos perispiritual foram deformados, foram decodificados, eles perderam, na verdade, a imagem física humana a ponto de tornarem-se ovoides, que nesse livro o André Luiz vai fazer essa observação quanto o ovoide, que é a perda física perispiritual da forma do espírito, por conta de processos de culpa e de processos obsessivos investidos por essas entidades, e algumas delas se dizem verdadeiros juízes das ações alheias, punindo, castigando, permitindo que esses, quando saiam, que isso também na época, eu me recordo, me causou muita estranheza, André Luiz, em algum momento, ele vai dizer que esses espíritos vingativos, obsessores, que ele narra no livro Libertação, eles nos aguardam no pé da cama do indivíduo encarnado, para que quando ele, naquele momento ainda de separação do corpo, eles sejam atraídos, hipnotizados e levados para essas regiões trevosas. E lá eles são escravizados, subjugados, depois retornam para o corpo físico, mantendo aquele comportamento autômato sob a condução psíquica, telepática dessas entidades. Então, é uma coisa séria, profunda, e que muitos de nós espíritas, embora tenhamos lido e já tenhamos conhecimento dessas verdades, mas nós não nos comportamos ética e moralmente contrária a esse tipo de postura que nos atrai para as nossas vidas, para as nossas vivências, esses tipos de entidades. Por esta razão, diz o ditado: dize-me o que pensas, que eu te direi quais são as tuas companhias. Pois bem, conforme dissemos e repetimos, não dá para a gente aprofundar todo o livro, até porque não é esse o objetivo. Mas faremos uma mínima síntese do livro para, pelo menos, trazer o gostinho, a vontade de que vocês leiam a partir desse nosso encontro, porque é de grande interesse, de grande importância, em particular, para nós que sabemos que a Terra está mudando a psicosfera espiritual da Terra, enquanto planeta, para ir para o mundo de regeneração. Outro ponto interessante, que enquanto eu fazia o estudo, eu me recordei, Piau e demais, é que esse livro, Libertação, tem uma correspondência muito hoje parecida com esse outro livro, de Manuel Filomeno de Miranda, que todos nós já devemos ter ouvido falar, que é No Rumo do Mundo de Regeneração.
esse mundo de regeneração tão propalado, tão falado nos nossos dias e que tem tudo a ver, à semelhança dessa realidade que André Luiz, em 1949, do século passado, logo, nos apresentou à época. E que hoje o Filomeno vem nos apresentar nesse livro situações que são muito parecidas, correlatas, quando desta época de André Luiz. Então, nós vamos trazer, até porque aqui é uma espécie de estudo voltado para o tema e para o livro, trouxe aqui um texto que vai nos trazer uma base de qual é a síntese do livro, do que é que está nesse livro, e trazer um pouco de cada um, se o tempo permitir, claro, dos 20 capítulos que compõem. Nós temos aqui uma sinopse muito rápida de cada um dos capítulos que eu vou tentar vencer. Se não, a gente deixa para depois e durante o bate-papo a gente vai tentando introduzir também esse tema. Mas vamos lá. Libertação, Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Sublimes lições de renúncia e gratidão. As desarmonias da terra são consideradas em tribunais mais altos do que possamos imaginar. A riqueza material é uma prova perigosa e aflitiva. Descreve um tenebroso reino das trevas. Seres de terrível aspecto, gemidos lacinantes vindo de toda parte, é sufocante. Ali padecem centenas de milhares de criaturas em amargos choques de retorno à realidade. Já estamos falando do pano de fundo que representa o livro Libertação. E por que André Luiz certamente assim intitulou como sendo Libertação? Porque diante desses relatos apresentados aqui, é uma oportunidade, é um convite para que nós nos libertemos pela mudança de pensamento, de comportamento, de atitudes, de valores morais, para que não sejamos, se é que não somos, os próximos prisioneiros, escravizados, alienados destas regiões. Porque muitos de nós coabitamos esses espaços no mundo espiritual, pelas nossas atitudes e comportamentos infelizes, que nós mantemos e alimentamos, quando não na prática, mas na vivência onírica, durante o sono. Mas seguindo, ele vai dizer, a direção dessa região é de um espírito impiedoso que se intitulou Grande Juiz, como tem também aqui no livro No Mundo de Regeneração. Interessante que essa cidade escura, essa cidade tenebrosa, assemelha-se a uma outra cidade também aqui desse livro, No Rumo do Mundo de Regeneração. Crianças, eu achei esse item bem interessante, crianças, por compaixão celestial, não são levadas para lá, para essas regiões das trevas. A evolução espiritual é a partir do tribunal da própria consciência. Por isso, a cada um segundo as suas obras ou as suas escolhas. Libertarmos-nos ou aprisionarmos-nos em morte da consciência é sempre uma escolha intransferível para o espírito no seu processo evolutivo. Mas seguindo, o texto ainda diz: esta obra, Libertação, descreve a questão das culpas comuns a espíritos encarnados e desencarnados que trilharam pelos caminhos do mal, prejudicando a si mesmos e ao próximo. Tão em voga, tão comum nós vermos todos os dias semelhantes comportamentos, não apenas dos outros, encarnados ou desencarnados, mas igualmente também comportamentos que se assemelham aos nossos, quando das nossas atitudes, quando das nossas ações, perante estas nossas escolhas feitas consciente ou inconscientemente a partir do nosso livre-arbítrio. Enquanto o espírito não se arrepender, e esse é um ponto que nós grafamos também, enquanto o espírito não se arrepender,
por questão de sintonia, ele se situará em lamentável clima astral, onde encontrará milhares de almas afins. Voltando à ideia de André Luiz e os 3 níveis de umbral. Aqueles que se encontram no umbral grosso, aqueles que se encontram no médio ou ainda no umbral em si mesmo, são espíritos vinculados àqueles milhares de outras mentes ou espíritos que se retroalimentam desse mesmo padrão mental. Não é Deus que pune, castiga e chancela para onde iremos depois da morte, ou ainda durante o período onírico, com as companhias com as quais teremos no decorrer desse período de 8, 10, 12 horas de sono, ou ainda durante a vigília, mas sempre partindo do próprio autor, do condutor do corpo, da mente, que é o espírito. Então, quando nós vemos esses relatos desses espíritos em zonas abissais do mundo espiritual, que hoje nós chamamos de trevas, de zonas umbralinas, porque são espíritos que estão imantados telepaticamente a essas regiões. Como nós estamos imantados telepaticamente nas regiões, nas cidades as quais nós vivemos. Porque se nós estamos vinculados ao Brasil, é porque algum nível de necessidade precisamos ainda experimentar em um país como esse, ainda que seja, segundo Humberto de Campos, ou virá a ser o celeiro do mundo, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Esse celeiro de amor, de bênçãos, certamente não vai ser por esses dias. Porquanto o que vemos, de acordo com os nossos comportamentos e atitudes, está bem ainda a desejar para que sejamos esse celeiro evangélico. Apesar dos movimentos voltados para tal no quesito das religiões e dessa ligação com o Pai. Mas seguindo um pouquinho mais, o texto ainda diz: porém, alguns desses obsessores, poderosos e cruéis, tornam-se juízes implacáveis dos mais fracos, valendo-se do sentimento de culpa deles para escravizá-los. E um ponto aqui também importante para nós pensarmos quanto à necessidade da libertação. O que faz com que esses espíritos trevosos, esses juízes, nos aprisionem, nos hipnotizem, é resultante do nosso estado de consciência de culpa. E aí a gente recorre, mais uma vez, à questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona: onde se encontra escrita a lei de Deus no homem? Ao que eles responderam: na consciência. Então, a consciência culpada, que se vê endividada pelos erros e equívocos perpetrados no passado, quando não no presente, vai fazer vínculo com essas almas que estão à espreita, nos observando, nos acompanhando as nossas vidas cotidianas. Isso quando não os trazemos de outras experiências transatas, conforme nós vemos enquanto conceito de obsessão. É uma ação de um espírito mau sobre um indivíduo, uma ação pestinaz, melhor dizendo, de um espírito mau sobre um espírito encarnado, embora sabemos que há outras divisões de processos obsessivos. Mas seguindo, ele vai dizer: isso é aqui narrado de forma esclarecedora e muito chocante por André Luiz. E confesso mais uma vez que eu fiquei chocado quando li pela primeira vez o livro. E levei muito tempo, para ser sincero com vocês, a voltar a ler o danado do livro. Os ambientes trevosos onde estão tais espíritos caídos no mal são impressionantes, mas constituem valiosa lição de como até nas regiões abissais o amor de Deus e a caridade de Jesus e seus abnegados trabalhadores auxilia a todos quanto manifestem vontade de mudar de vida, abandonando o mau proceder. Salvo engano, é no livro 2, Os Mensageiros, que André Luiz vai trazer essa narrativa. É um dos primeiros.
em que ele vai dizer, quando lhe foi dado a permissão para fazer algumas excursões em algumas regiões do mundo espiritual, com aqueles caravaneiros que saíam pelas zonas umbralinas sofredoras do mundo espiritual para retear, trazerem espíritos que ali estavam, e muitos deles em corpos deformados, formato de plantas, de animais, pelos processos de licantropia e por aí vai. Ele vê uma cena que lhe deixa muito curioso, né? Que é ele traz a imagem de uma rede de pesca, em que ele vê que esses espíritos do bem, esses caravaneiros, jogam a rede nessas regiões lamaçais e vai puxando. Primeiro eles ouvem muitos gritos, desespero, pedindo salvação, cura, me salve, me ajude, por aí vai. Muito semelhante ao que tem também em libertação. Aí ele joga a teia, a rede, e muitos espíritos se prendem a ele, a essa rede, e até conseguem subir um pouco, mas depois, como se fosse óleo, eles começam a deslizar pela rede e voltam para o pântano. Alguns seguram e conseguem ser retirados. E André Luiz, na sua curiosidade de repórter do além, vai questionar por que uns ficam e outros saem. E a resposta é exatamente essa que está aqui. A todos quanto manifestem vontade verdadeira de mudar de vida, abandonando o mal proceder. E o fato de saírem dali não quer dizer que eles estejam redimidos ou livres da consciência de culpa. Mas já existe dentro deles libertação, um desejo para tal. Já existe uma vontade que os move para fazer um movimento de ascensão. E esse é um ponto que a gente não pode esquecer. Os distúrbios físicos, psíquicos e espirituais são analisados nos planos espirituais, dos planos espiritual e material, com riqueza de detalhes impactantes aos leitores. E eu marquei também, enérgico alerta a todos nós, criaturas imperfeitas, nas duras lutas do autoaperfeiçoamento moral. Voltemos à pergunta 919. Qual o meio mais prático e eficaz de nós avançarmos do ponto de vista do progresso moral e resistirmos às más tentações? E eles também disseram: um velho sábio da antiguidade já vos dissera: conhece-te a ti mesmo. E não satisfeito, Kardec pede algo mais prático, do dia a dia. Vem Santo Agostinho e responde: fazei quando aí estava entre vós. Passava em revista todos os meus atos. E, percebendo que tinha algo feito contra o meu irmão, me comprometia no dia seguinte e me ressarci com a lei. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Traz Jesus na sua lição evangélica. O sacrifício mais agradável a Deus é reconciliar-se com o seu adversário. Não apenas os de fora, mas sobretudo os de dentro. Porque são esses inimigos internos que nos fazem nos aprisionar a essas regiões por consciência de culpa. Não tem outro. Então ele vai dizer: é um enérgico alerta a todos nós, criaturas imperfeitas, nas duras lutas do autoaperfeiçoamento moral. Não tem outro caminho. É com relação à paz. Não existe um caminho para a paz. A paz é um caminho. E não adianta querer simplesmente tratamentos espirituais, que é muito comum na casa espírita. É uma reforma íntima, que é a proposta básica da doutrina espírita. Tratamento é um expediente importante, mas não é curativo. Ele facilita o propósito. É como combustível no veículo. Não é garantia de se chegar ao destino, mas faz com que o carro se movimente. Para a gente fechar, por conta do tempo, apesar de que o texto ainda vai nos pedir pelo menos 2 minutos a mais, me dê só mais 5 minutos, Emilson, para a gente entrar. Ele ainda vai dizer assim: há ensinamentos mais avançados para a época, 1949,
como o caso da segunda morte e dos ovoides, que ele vai tratar no livro Libertação. Por exemplo, embora cause estranheza e dificuldade de aceitação para até alguns espíritas, é necessário aguardar o concurso do tempo, o desenvolvimento da própria ciência, que está mostrando essa realidade, ressalta que a espiritualidade estuda a energia atômica em aspectos inimagináveis para os encarnados. Mas voltando rapidamente ao texto anterior, parágrafo, a misericórdia divina me fez lembrar aqui que nunca nos abandona. E disse o Cristo, é importante esse reforço, para o alento, para a motivação, para a esperança. Jamais os deixarei órfãos. Estarei convosco até o fim dos tempos, independentemente de onde estejamos, em que região estivermos. A luz divina estará sempre iluminando e direcionando um novo caminho de libertação. E aí ele vai dizer, a lei de ação e de reação está presente em toda parte, mas naquela região das trevas, os juízes hipnotizam os réus, os culpados da consciência, e os condena e martirizam, ao invés de sugerir renovação moral, muito parecido com os nossos cárceres de hoje, atualmente falando, que são verdadeiras regiões abissais, do ponto de vista espiritual, moral, onde tem esses juízes que estabelecem a condenação dos réus. Mostra o processo de licantropia e descreve preciosamente sobre sintonia e aura, e como a prece é o recurso em todas as situações, e como a prece edifica barreiras às obsessões, e também a desarmonia doméstica entre cônjuges, que pode ser fruto da invigilância de um deles, que durante o desdobramento do sono recebe forte influenciação de obsessores vingativos. E esse é um ponto fundamental para que nós, se ainda não fizemos, nos debrucemos à leitura desse livro. Porque processos obsessivos que ocorrem dentro do ambiente familiar, em que nós vamos buscando na casa espírita o socorro e a orientação, começam, muitas vezes, lá em cima, nesse período onírico, enquanto o corpo retorna. E aí, só para a gente fechar, eu estou pulando aqui um bocado de coisa, ele vai dizer aqui, a reencarnação constitui sublime bênção divina face às renovadas oportunidades de progresso que oferta. Oportunidades essas que, pela maioria dos que reencarnam, tem aproveitamento. Eu marquei, me permitam só a repetição, porque eu acho que esse é um ponto significativo para a gente pensar juntos e depois ir para o bate-papo. A reencarnação constitui bênção sublime, divina, face às renovadas oportunidades de progresso que oferta. Oportunidades essas que, pela maioria dos que reencarnam, têm aproveitamento prometido antes. São esquecidas durante e lamentadas depois. O que ele quer dizer nesse texto que eu marquei? Que, embora seja uma bênção a atual existência corporal, e que nós nos comprometemos lá em cima, nessa autoaperfeiçoamento, nessa reforma íntima, quando aqui estamos pelo esquecimento do passado e pelas facilidades do mundo, as ofertas, as portas largas, nós esquecemos, as abandonamos, deixamos em segundo, quando não terceiro plano. São esquecidas para que depois, nesse retorno à pátria espiritual, nessas regiões das quais muitos de nós saímos, que voltamos para ela pelo psiquismo ainda muito forte, nós nos lamentamos. Essa é a ideia dessa questão. E ainda vai dizer, a experiência terrena, André Luiz, pode ser doloroso curso de renunciação pessoal, mas também abençoada escola em que o espírito de boa vontade pode alcançar culminâncias.
Isso me faz lembrar uma outra fala dele de uma mensagem chamada Mas Você Pode. Só no finalzinho da mensagem ele vai dizer, último parágrafo, é possível que na atual encarnação você não consiga saldar todos os seus débitos para com a lei de Deus, mas você pode adquirir créditos valiosos para o futuro, pensando no bem, desejando o bem e, sobretudo, vivendo o bem. E quão poucos de nós, apesar de todo esse manancial de conhecimento que a doutrina espírita nos traz, poucos nós fazemos porque ou esquecemos ou porque, por egoísmo, por vaidade, por presunção, nos achamos melhores e não queremos realizar aquilo que nos comprometemos, para que depois nos arrependamos. E fechando então, ele vai dizer, e aí você pode entrar, Piau, a compreensão e a fraternidade, consubstanciando o amor fraterno para aqueles que nos perseguem, são os verdadeiros antídotos da vingança. O perseguidor é o irmão que aguarda em si a moléstia do orgulho ferido. Esse é um ponto do qual nós não podemos esquecer para vencermos os processos obsessivos. Deus não quer a morte do ímpio, mas a sua salvação. E essa salvação começa por nós. Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão que pecou contra mim? 7 vezes? Não, Pedro, 7, mas 70 vezes 7 vezes. Compreensão, fraternidade, consubstanciado no amor fraternal. Para aqueles que nos perseguem, são verdadeiros antídotos da vingança. Não há vingança pela vingança. O perseguidor é o nosso irmão e é filho também de Deus, qual nós, que aguarda em si a moléstia do orgulho ferido. Que guarda, na verdade, em si a moléstia do orgulho ferido. Eu queria continuar, mas eu já vi que eu passei um pouquinho do tempo dessa minha fala inicial, então eu convido a Piau e que a gente possa pensar, e quem sabe aqui nas perguntas, a gente aprofundar um pouquinho mais essas questões. Fica aí com você, Piau, voltar. Queridíssimo Robson Ferrer, muito bom. Ó, você já conseguiu trazer para nós aqui, ó. Francisco Lima está dizendo aqui, boa noite, gratidão. Já fiquei com o desejo de comprar esse livro. Olha só. Compre, tá, não só compre, mas leia, viu? Lê como é o nome também. dele? Deixa eu mandar um abraço aqui para Fá Xavier, que está nos acompanhando desde o começo. Mônica, que está dizendo aqui, ó, que bom ouvir Robson Ferrer. Tá vendo você? Que coisa bacana. Obrigado. Cleide Soares está lá em Vitória da Conquista. Norma Guimarães, em Belém do Pará. Andréa Bertolato, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Judite Santos, que também já está aqui com a gente. Amigos e amigas, vão colocando aí os lugares de onde vocês estão vindo. Muito legal a escolha que você fez da abordagem do tema, Robson. Você fez para nós uma panorâmica da obra. E enquanto você estava falando aí, eu estava pensando aqui que eu tive mais ou menos a mesma impressão sua em torno desse livro Libertação, que é um choque, porque o André Luiz ele traz, tendo como pano de fundo as vidas de Margarida e de Gregório, intrincadas num grave processo obsessivo, ele traz também Gúbio, Margarida, Matilde, que é a mãe de Gregório, e interessante, quando você estava falando aí do A Cada Um Segundo as Suas Obras, que é a forma como o próprio Emmanuel faz a apresentação do texto, assim, nossas escolhas vão construir o nosso destino e não tem acaso, né? Quando André Luiz, e interessante nesse livro, porque André Luiz saca logo de primeira, pela expressão de Gúbio, que Gúbio e Margarida tinham alguma vinculação do passado, né? Então, assim, eu queria que você trouxesse para nós um pouco as suas impressões em torno dessas tramas. Quer dizer, André Luiz vai mostrando, tendo como pano de fundo o processo obsessivo de Gregório sobre Margarida, mas, ao mesmo tempo, ele vai derivando
para as inúmeras correlações que existem com as nossas próprias escolhas. E achei bacana quando você fez uma, mas eu vou explorar isso depois, quando você fez uma correlação com o livro do Manuel Filomeno de Miranda, que vai falar para nós aí sobre essa questão do rumo ao mundo de regeneração. Mas primeiro eu quero ouvir suas impressões sobre esse aspecto aí, dessa nossas escolhas de fato vão determinando esse nosso futuro, ou isso é só coisa para meter medo na gente? Se fosse só para meter medo, pior, nós estaríamos certamente vivendo os nossos dramas familiares, conjugais e também sociais, porquanto toda essa intricada rede de almas se reencontram em algum momento, em algum espaço, encarnados e desencarnados, para darem continuidade ao processo de libertação que construímos, chamemos assim por conta do tema central, libertação ou morte, as nossas mortes no sentido do não evoluir, da repetição dos erros, dos equívocos. Então, quando você traz esses personagens, até mesmo os espíritos que estão vinculados à trama, é porque em algum nível existem laços que os ligam de outras experiências transatas, quando não da última, e nós utilizamos dessa nossa fala, não se encontra apenas da vida anterior, mas são refolhos de outras experiências vividas e que estão esquecidas, como foi o caso recente que falamos sobre a história que está lá em 2000 anos, do senador Públio Lentulio com Lívia, a menina Flávia, e por aí vai. Ou seja, esses meandros que nos aprisionam, que nos envolvem no ambiente familiar. O próprio Emmanuel vai dizer que o lar é o cadinho depurador das almas endividadas, que é o espaço no qual nós nos reencontramos para que o perdão, para que os ressentimentos sejam transformados em sentimentos de amor, de respeito, de cumplicidade. Por isso que nós não temos a família que nós queremos, mas aquela que nós precisamos para avançar. E se eu não tenho essa maturidade espiritual, se eu não tenho essa visão que a doutrina espírita nos traz, eu mantenho a postura, a atitude, em que pese que, apesar do conhecimento que necessariamente não transforma, não liberta, não acende a alma, porque é uma questão da praticidade da vivência, mas eles corroboram demasiadamente para a gente repensar na conduta, para a gente validar ou não aquela ação. Então, quanto mais você tem conhecimento, mais você se torna responsável pela sua conduta e pela sua escolha mediante as suas ações dentro desse espaço físico que nós chamamos como sendo a célula máter da sociedade. E que isso vai ter uma implicação maior dentro desse coletivo. Não dá para a gente pensar nesse que aí está, considerando o nosso país, a nossa sociedade, sem olharmos também para nós mesmos e nos perguntarmos qual é a nossa parcela de culpa, ou melhor, não de culpa, perdão, de responsabilidade para mantermos essa sociedade que diz vir a ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, nas condições que nós vemos de tantas desigualdades, de tanta violência, de tanto desrespeito ao direito humano. Por que será? Tanta corrupção. Onde é que está a minha parcela de responsabilidade? Então, quando o André Luiz ele traz essas histórias como pano de fundo, e você trouxe muito bem, é para mostrar que ninguém está ali solto, está todo mundo ali amarrado, cada qual tem a sua parcela de comprometimento, uns mais, outros menos, é verdade, mas todos estão linkados a um comprometimento de quê? De crescimento, de melhoria, de renovação, de transformação, cabendo, então, a liberdade de escolha ou não de fazer validar aquilo que nós nos comprometemos no mundo espiritual ou manter aquilo que nós já vemos fazendo através das reencarnações. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço aqui.
Fá Xavier está dizendo que ela é de São Paulo, capital. Deixa eu ver quem mais. Magali de Itacoaquecetuba. Sidney, aqui de Salvador. Sheila Dutra, não está falando, mas Sheila quer saber. Na hora de começar a apertar a sua mente. Eu falei, as perguntas fáceis eu respondo, as difíceis Robson responde. Poderia nos falar mais sobre os ovoides? Ok. De acordo com a literatura espírita, os ovoides é um processo hipnótico, de um processo de subjugação, que esses espíritos que se dizem juízes, que têm uma capacidade, uma inteligência muito astuta, muito do conhecimento da lei, e que vai, através do hipnotismo, porque são processos hipnóticos, que vão fazendo com que a imantação daquela forma humana vá se desfazendo para uma forma de um ovo. E a partir dali, ele vai, é como na literatura diz que ele perde a forma. O ovoide é a perda da forma do corpo perispiritual. Não é a destruição dele, porque ali a consciência, e no livro ele faz essa citação, em particular quando vai fazer essa ausculta, que nós humanos ainda não temos condições de fazer com os nossos aparelhos, mas André Luiz percebe que aquela mente que ali dorme está em uma consciência de culpa, e através de alguns processos de percepção, de visualização, dá para entender o drama da consciência de culpa que ele alimenta, e que esses espíritos que se dizem juízes perseguidores e que têm esse conhecimento da hipnose, vai desestruturando essa forma física, perispiritual, até que se torne uma espécie de ovo. E, a partir daí, eles colocam, muitas vezes, em outros corpos, dentro dessa conjugação obsessiva. É como se instalasse plugins em corpos humanos ou corpos perispirituais, para que aqueles espíritos fiquem imantados naqueles outros corpos. Seria, me foge aqui quem fez a pergunta, mas seria mais ou menos, para você que fez a pergunta, a ideia do que seria um ovoide. Em síntese, é uma desfiguração ou uma perda da forma humana que aquele espírito que está na consciência de culpa, e pelo processo da hipnose, como também acontece com a licantropia, que são também um processo hipnótico, que vai fazendo com que aquele corpo perispiritual se transforme em um animal, por exemplo. E André Luiz, como o próprio Filomeno de Miranda, nos seus livros, eles narram que vão para determinadas regiões do mundo espiritual inferior, nessas chamadas cidades estranhas, em que esses juízes, esses espíritos vinculados interdinidamente no mal, estão vinculados e dominando como governador, presidentes, assembleias que se constituem, estão no encalço desses mais imprevidentes, sensualistas, suvinistas, egoístas e por aí vai, eles atraem, hipnotizam e dizem assim, por exemplo, no caso da licantropia, isso é um processo, claro, de longa ação, né? Não é simplesmente você é um animal, você é uma onça, você é um cavalo, você é um tigre, não é bem por aí. Mas, pouco a pouco, vai formatando no psiquismo aquele processo. Você é um animal, você é um lobo. É muito comum a gente ver essa imagem do lobo, de um cachorro feroz, e eles se mantêm nessa postura e vão agir no mundo espiritual para causar o medo, para causar o temor naqueles que estão sendo obsidiados, essa forma animalesca. Você é uma planta. André Luiz tem vários livros que ele cita, no próprio livro Libertação, ele traz essa ideia de que ele pôde perceber plantas nessas regiões, dessas cidades obsessivas, vamos chamar assim, e que ele percebe achando que era uma árvore, mas na verdade são formas humanas.
e que ele não se consegue perceber como é que isso acontecia. E aí, então, o seu orientador dessa excursão vai lhe dizer exatamente o que seria aquele processo. E sempre está vinculado a um processo de deformação do corpo espiritual. Temor daqueles que estão sendo obsidiados. Muito bom, Robson. Obrigado pelo seu socorro aí. Minha rede caiu aqui e você segurou aí. Está dando retorno aqui, viu? Já parou. É porque eu estava ouvindo você aqui do lado de cá enquanto eu estava buscando os caminhos para reconexão. Obrigado aí por ter sustentado aí. Tem aqui o Bird, está dizendo, é engraçado que várias das histórias do livro contam nossa realidade. Cabe uma novela inteira. Não é sem outra... O Robson estava falando aí, eu estava acompanhando. Diga, Robson. Não, pode continuar, depois eu falo. Pode falar. Não, a fala dele... Não, o que eu ia dizer é isso. É porque está tendo um delay. Mas siga você, vá, pode seguir. Não, pode falar, é porque minha conexão aqui está precária, então se eu ficar mudo aqui, você prossegue aí, porque eu tô roteando aqui, mas tá meio complicado. Não, o que eu ia dizer é que os processos, eles são intrincados. As pessoas dizem, o caráter da revelação espírita está na sua repetição. Então, na nossa prática do cotidiano da casa espírita, a gente vê esses casos aparecendo na rotina do centro. Não é só no livro. Mas segue daí. Perfeito, Piau. E são muitos desses processos que são levados para as reuniões de desobsessão das casas espíritas e de outras instituições religiosas que trabalham também com desobsessão, para que esses processos de vínculos dessas entidades muito ferozes deixem de acontecer, porque nem todo trabalho desobsessivo é realizado na casa espírita, porque não tem os médios sustentação para tal, e o tipo de procedimento de prática não é igual a outros que nós vemos em outras instituições religiosas, que eu aqui prefiro não fazer a citação, mas que nós sabemos, e o próprio Dr. Bezerra de Menezes nos fala disso, em um livro chamado Tambores de Angola, salvo engano, em que ele vai tratar sobre esse tipo de tratamento desobsessivo em outras instituições religiosas. Mas eu queria voltar à fala de Bridonde, né, onde ele vai dizer isso. Eu sempre fiquei na dúvida se é a arte que copia a realidade ou se é a realidade que copia a arte. Eu fico nessa dúvida, porque quando você traz isso, na verdade, muitas dessas histórias são nossas histórias do passado, que agora André Luiz traz, depois de passado algumas gerações, e muitas vezes diz assim, olha, não podemos aqui trazer os nomes e citações de locais, porque existem muitos parentes vinculados a ela na história e que poderiam reconhecer-se na história. Então, eles mudam o nome dos personagens, mas são relatos que são reais e que diz respeito à minha história, pode estar na história de libertação, nos mensageiros, porque são espíritos que depois que saem dessas zonas e que voltam ao mundo espiritual, em particular nosso lar, porque é a sede de André Luiz, não sei se hoje ainda é, Emilson pode bem responder essa questão, mas enquanto ele estava em nosso lar, e naqueles departamentos, e estavam mais equilibrados do ponto de vista da consciência, lhe foram dado a permissão de relatar para nós encarnados suas histórias. Então, na verdade, o bom sucesso de qualquer livro é quando a gente conta a nossa própria história ou a história de alguém que nós conhecemos, como qualquer música, né? Assim, as músicas de sucesso hoje, né? Dos apaixonites, essas são as nossas histórias, então não tem nada que seja irreal, penso eu. É verdade. Tem uma pergunta de Sheila também aqui. Robson, isso seria uma regressão do espírito, falando dos ovoides. Aí ela faz uma digressão em torno. Porque sempre ouço que o espírito não regride na sua evolução. Como é que é isso? Obrigado pela sua pergunta, Sheila. Não é regressão do ponto de vista da evolução.
ela se torna uma regressão do ponto de vista da forma, porque, conforme você bem disse, o espírito não retroage na perspectiva do que alcançou do ponto de vista evolutivo. Nesse particular, e me permitam trazer aqui uma imagem que eu recorro sempre quando trato desse tema. Imaginemos que nós estamos subindo uma escada. Normalmente essas escadas, faltou luz no prédio em que a gente mora, e se eu moro no 10º andar, eu vou ter que subir as escadas, senão vou ter que aguardar a luz chegar. E muitos sobem, né? Assim? Então, vamos recorrer a essa imagem muito comum do nosso dia a dia. Então, faltou luz no meu prédio e eu tenho que subir o primeiro lance de escada até chegar no primeiro andar. Beleza, eu subi todos os degraus, ou seja, eu evoluí do playground até o primeiro andar. Beleza. A evolução do espírito, fazendo esse comparativo rápido por conta do tempo, se dá dessa forma. Então, ele estava na base, avançou e subiu os degraus, chegou no primeiro andar. Aquele primeiro andar é o que a gente chama da evolução. Enquanto ele sobe, ele progride. Quando ele chega no patamar do primeiro andar, ele sobe. É uma evolução, uma conquista, que nem Deus lhe tira essa conquista. Ele vai partir para chegar ao 10º andar, para o segundo lance de escada. Vai subir mais, digamos, 30 degraus. Enquanto ele está subindo esse novo lance de escada, ele está progredindo para uma nova fase da evolução. Beleza. Ele está no último degrau que vai colocar o pé direito dele no patamar do segundo andar. Quando ele estiver nesse último degrau, ele pode rolar, como às vezes acontece, a pessoa se descuidou enquanto sobe, teve uma queda e rolou andar embaixo. Beleza. O que acontece? Ele pode voltar para o primeiro andar, mas ele progrediu. Então, o progresso do espírito se dá dessa forma. Não sei se eu estou me fazendo compreender, mas a ideia é mais ou menos essa. Claríssimo. Então, você pode retroagir enquanto você progride, ou seja, está subindo a escada. Eu não vou lá não, deixa eu ver minha vizinha aqui do segundo andar, do primeiro andar, e você para no meio da escada e desce, isso é muito comum. Beleza. Aí você bate lá no apartamento, conversa o quê? Você está no primeiro andar da evolução. Mas você não evoluiu para o segundo andar, porque você não chegou no outro patamar. E se chegasse, você já não poderia mais descer, a não ser nessa condição que nós vemos no caso de André Luiz e outros, como espíritos iluminados, detentores de luz, que vêm para o patamar de baixo para auxiliar aqueles que se encontram para subir as escadas. Mas ele não perde a sua graduação, a sua evolução. Então, muito bem, ele não regride enquanto espírito, mas pode regredir no processo de progresso que ele está fazendo de um andar para o outro. Espero ter respondido. Fique à vontade, Piau, também para fazer os complementos. Não, respondeu perfeitamente. Inclusive, você trouxe um exemplo perfeito. Ele cai, mas ele não perde o acúmulo dele. Ele tem que recomeçar uma caminhada com o acúmulo que ele já tem. É quando ele vai falar do ovoide, que é um processo de hipnose. Então, esse processo de hipnose leva o espírito para perder as suas características, ele perde a consciência momentaneamente, é um processo de dominação, seria um caso extremo de obsessão, que precisa de um tratamento, por isso é tão prolongado. E é interessante observar na sua fala, porque tem até uma colocação aqui do Rodrigo Robb, né? Basicamente a Divina Comédia, tem uma diferença básica, Rodrigo, entre esses dois olhares, porque na obra de Dante, as penas são eternas. O sujeito fica lá preso nos infernos ou vai para os céus e não sai de lá. Aqui não, como o Robson mesmo colocou com o título do tema dele, né? Essa libertação, ela vem de acordo com as nossas obras. E o André Luiz, ele é desafiador, porque ele mexe com a nossa cabeça, porque ele diz assim, olha, é tão grave, é tão profundo, que chega a se assemelhar a uma segunda morte. Porque você perde, é como se o seu perispírito, que você levou séculos estruturando ao seu redor, perca a sua condição de sustentar o que a gente fala assim, uma consciência estável. É só a gente olhar na obra que a gente vai vendo isso. O Jorge Alahá tem uma visão, Sheila, Rodrigo e demais. Ele diz assim, são aquelas gestações, começa a gestação,
aborta no meio do caminho. Nasce e dura poucos dias, dura poucos anos, até que o espírito recupera essa condição, vamos chamar assim, entre aspas, humanoide, para sustentar uma nova encarnação. Então, são processos muito complexos, né, que desafiam a nossa consciência. Mas diga, Robson, que a tarde é sua, eu estou aqui invadindo o seu espaço. Nada disso, muito pelo contrário. Eu aprendo sempre com você. Mas essa sua fala, e voltando à fala também de Alahá, André Luiz, ele vai trazer isso também nos seus relatos, que para que essa forma volte à sua normalidade, é preciso muitas reencarnações para que o corpo físico sustente aquele espírito. Por isso que existem muitos abortos naturais, porque é um espírito, não necessariamente só por uma questão ovoidica, não é só por isso, existem outros relatos. Mas, assim, em alguns casos desses processos hipnóticos, que o corpo, quando vem deformado, você não sabe se é humano, se é animal, você vê aquelas características, a própria transpiração é ofegante, é pesada, é raquítico o corpo, ou seja, é toda uma deformação que, às vezes, nem os hospitais têm coragem de apresentar em público, e a gente sabe desses casos, por conta de que seria um choque para a sociedade. A própria estrutura da família, que às vezes não aceitam, abandonam, pela deformação daquele corpo, são espíritos que estão em processos obsessivos de grave monta, e que vai requerer todo um trabalho de amor, de compreensão, de aceitação. Por isso que muitas vezes almas abnegadas, que já venceram esses estratos nos quais nos encontramos, no que se refere à renúncia ao amor, para reencarnarem como mães, a fim de que possam recebê-los e, pouco a pouco, acolher aquela alma doente, precisando desse amor, para despertarem. E já começa lá no mundo espiritual, trazendo a imantação. Você é filho de Deus, você é um espírito de luz, Deus te ama. Quantas vezes nós já fizemos esse tipo de trabalho com esses espíritos licantropizados nas reuniões mediúnicas? E ainda assim, esse tratamento não acaba depois que encerra a mediúnica. É o início de um processo duradouro que leva, às vezes, muitos e muitos anos. Mas nunca é punição de Deus. É a justiça divina. Cadê o livro? Justiça Divina, é que nós estamos estudando ele dia de manhã, dia de hoje, viu? Deixa eu fazer minha propaganda, eu acho que eu posso. Claro. Justiça Divina, hoje de manhã aqui no canal Roteiro Espírita, às 7h45 de Emmanuel, que vai tratar do céu e inferno. É um livro que ele dedica ao céu e inferno no estudo dessa obra. Então, é a justiça divina atuando para que essas almas amanhã despertem e alcancem a felicidade, como está fazendo conosco. Aproveitando essa conexão que você fez aí para a gente encerrar, explodiu alguma coisa aqui por perto. Para a gente encerrar, você falou sobre essa arrancada para o mundo de regeneração que o Filomeno de Miranda faz, e agora você deu notinhas. Eu estou vendo que esse tema está assim, fumegando nos seus neurônios. Fala um pouquinho para a gente dessa conexão, dessa libertação que a gente está falando aqui, dessa libertação ou morte, cada um segundo as suas obras, e essa conexão que você fez aí, que insight você teve. Agora vamos fugir do tema principal e eu quero entrar na sua vida de estudante de espiritismo. Me conte aí. Eu tenho pensado muito, Piau e demais companheiros aqui dos canais, a respeito desse tema. Não tanto em si, no que tem nos apresentado os espíritos, em particular Filomeno de Miranda, no que diz respeito o progresso que a Terra está fazendo de forma acelerada para o mundo de regeneração. Eu tenho pensado muito a respeito da nossa conduta hoje, ainda nesse mundo que nós nos encontramos, de provas e expiações, o que nós estamos de fato fazendo, o que a casa espírita vem se movimentando para despertar em nós essa consciência da reforma, da mudança, da conduta nova, para que sejamos um dos escolhidos a fazermos parte dessa nova era que a Terra está alcançando. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar esse livro num seminário que nós fizemos, ou participamos, na verdade, em
em Santa Mara, aqui da Purificação, em Salvador, na Bahia, uma cidade aqui próxima da Bahia, do Recôncavo. E nós falamos também sobre essa questão, em que é preciso que nós nos conscientizemos que o mundo de regeneração necessariamente vai acontecer, indubitavelmente, porque não é a vontade dos espíritos, não é a vontade de Jesus, é uma determinação divina. Jesus é o protótipo maior para a execução da obra, é o chefe, é o general. E os seus auxiliares estão atuando diretamente nesta obra para que o fato aconteça. Mas é preciso que nós, soldados ou expectantes desse processo, espectadores, nos posicionemos, saiamos dessa condição unilateral de quem espera, de quem acolhe, que quer acordar no mundo espiritual, e Emmanuel, nesse livro Justiça Divina, fala muito sobre isso, nessa nossa postura de espectadores, aguardando, ou simplesmente numa conduta oratória, sem agir na prática, sem atuar no dia a dia, sem fazer esse movimento de ascensão de dentro para fora. Por isso que nós, na Casa Espírita, precisamos investir, não apenas em falar do mundo de regeneração, mas dar os passos, a condução, exigir, aspas, de nós, esse movimento para que nós, a partir das nossas escolhas, desse despertar da consciência de espíritos imortais, possamos, de fato e verdadeiramente, alcançar créditos valiosos para atingirmos a condição de cidadãos desse novo mundo. E aí eu me recordo, Piau, rapidamente, desse processo que aconteceu em André Luiz, e ele relata em Nosso Lar, que quando ele sai das zonas umbralinas, por Clarencio, é levado para o departamento de regeneração, e lá ele fica um bocado de tempo. Somente após o trabalho que ele começa, antes ele queria ser o médico, que não pôde, e aí depois ele começa a trabalhar naqueles setores, né, da regeneração, limpando com água, com balde, as sujeiras, as imundícies daqueles espíritos. E ele, então, depois de muito tempo de trabalho, ele vai adquirindo os créditos, os bônus horas, e aí o que me chamou a atenção é que somente a partir dali ele foi considerado cidadão de Nosso Lar. É verdade, você tem razão. E isso é importante. Por que isso é importante? Porque ninguém vai entrar no mundo de regeneração sem que tenha a ortoga de cidadão desse novo mundo. E a gente tem que começar aqui agora, sair da nossa acomodação, da nossa zona de conforto, para agir na ação do bem, na autotransformação. Por isso que Filomeno de Miranda, só para encerrar a minha fala, o Filomeno de Miranda, ele vai como que reviver situações que se assemelham àqueles de libertação para dizer, galera, a coisa ainda está aqui. Tem uma passagem, para quem não leu, e o spoiler para interesse de quem quiser, tem um capítulo que ele chama da Cidade Sombria, me parece, eu não me lembro agora o título do tema, mas é uma cidade, eu achei aquilo até meio confuso, viu, Piau? Cadê o nome da cidade? A Cidade da Justiça. Em André Luiz tem os juízes, e aqui é a Cidade da Justiça, parece que é a mesma cidade, uma circunvizinha. E aí o que eles fizeram dessa feita? Os engenheiros do mundo espiritual pegou toda a cidade e transplantou para uma zona de um planeta que estava começando o seu processo, ou seja, pegou toda a população, cidade, prédio, tudo, é como se fizesse assim um buraco, pegou por baixo, que nem as donas de casa, as boleiras fazem, pega o bolo por baixo para não partir, e pega tudo e bota em uma outra bandeja, ou seja, tirou da região da Terra, por conta do processo avançado de renovação, e colocou em mundos primitivos para que estes, enquanto reis de um olho, possam ajudar no processo da evolução daqueles que vão começar. Muito bem, Robson Ferrer. Tinha muita coisa aqui, tá aparecendo novidades,
Estou lendo esse livro, Magali Amaral, no rumo do mundo de regeneração, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Isso tudo maravilhoso para todos nós. Olha, tem pano para manga, viu? É Olha, eu vou verdade. chamar você de novo aqui. Acho que vou arrumar uma vaga em setembro para trazer você aqui novamente para a gente continuar falando. Mas agora eu quero fazer uma correlação. Já vou fazer a proposta de tema. Manuel Filomeno de Miranda e André Luiz. Concordâncias e atualidades da obra. Já vou deixar para você aí pendurado no seu esquema mental. Faça isso Robson, comigo, não. faço sim, porque para quem muito é dado, muito será cobrado. Quero agradecer você imensamente pela generosidade de estar aqui com a gente, por trazer seus conhecimentos com leveza, com simplicidade, como você sempre faz. E queremos agradecer e quero aproveitar aqui, enquanto você está aqui, antes da nossa prece, e convidar, no dia 1º, nós vamos estar aqui com o nosso companheiro James Ney, falando para a gente a atualidade do pensamento de André Luiz, dando continuidade a esse nosso estudo nessa obra No Mundo Maior. Fazer a nossa prece para a gente encerrar. Amigo Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de contarmos com o nosso companheiro Robson Ferrer. Mestre amado, continue iluminando os caminhos desse semeador de estrelas, para que ele, com a leveza e com a simplicidade que lhe são características, continue a transmitir essa mensagem do amor imortal que vem de ti e que se espraia por todos nós. Nós que aqui ficamos assistindo essa live agora, e aqueles que assistirão depois, que possamos ser bafejados por um bálsamo de paz, de amor, de socorro, curador das nossas feridas, balsamizador das nossas almas, de maneira que percebamos que o único caminho de libertação é a nossa união em torno do bem e o nosso trabalho no resgate daqueles que sofrem, sejam eles encarnados e desencarnados. Com a tua paz em nossos corações, nós agradecemos pelo apoio e encerramos esse trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Robson Ferrer, muita paz para você. Peço a você para aguardar um pouquinho aí enquanto a gente encerra a transmissão. Tchau, pessoal! Até a próxima segunda-feira. Tchau!